Boa noite. Vamos falar sobre Yom Kippurim, Dia do Perdão. O 10º dia de Tishrei é denominado Yom Kippurim, Dia do Perdão. Nesse dia é proibido de realizar todos os trabalhos que são proibidos no Shabat, e até mesmo os trabalhos ligados ao preparo de alimentos que são permitidos no Yom Tov, nas festividades. Nesse dia sagrado, que é o Yom Kippur, também são proibidos. No Yom Kippur, fomos ordenados de cumprir 5 tipos de penitências. É proibido de comer ou beber, é proibido de se banhar, é proibido de untar, é proibido o uso de sapatos ou sandálias de couro e é proibida a relação sexual. Uma vez que é proibido de se banhar, devemos tomar o cuidado quando lavamos as mãos de manhã, quando acordamos ou quando saímos do banheiro, de lavarmos apenas as pontas dos dedos. É proibido também de limparmos a boca. Em casos especiais em que a pessoa passa mal ou estiver doente, a pessoa deve consultar uma pessoa que saiba o que fazer nesses casos. Existe quantidade de comida ou bebida que a princípio devem ser dadas nesses casos, intervalos também especificados pela Halachá. O jejum começa antes do pôr do sol e dura até depois da saída das estrelas do dia seguinte. Em relação às rezas, na noite do Yom Kippurim são retirados 2 livros da Torá, que são fornecidos para 2 pessoas que se colocam à direita e à esquerda do Sheliach Tzibur. Vamos então dar um início à reza do Kol Nidrei, todas as promessas. Essa reza começa antes do pôr do sol, quando nos cobrimos, o grande talita, e permanecemos cobertos até o final da reza da noite. O que é a reza do Kol Nidrei? A reza do Kol Nidrei, nos livramos de todas as promessas, os juramentos que fizemos durante o ano. Depois disso, o Sheliach Tzibur, o indicado pela congregação, e a congregação abençoam a bênção Shechian. Nas rezas e nos versos que pronunciamos durante todo esse dia, damos ênfase à grandeza de Hashem, abençoado seja. E pronunciamos várias vezes o Vidui. Vidui é confissão. A pessoa confessa que fez isso, fez aquilo, conforme imprimido no Sidur. Pedimos perdão pelos nossos pecados e procuramos refletir sobre os nossos atos visando melhorá-los. No Shema Israel, após falarmos a frase Shema Israel, pronunciamos a frase que segue Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed em voz alta, ao contrário dos outros dias do ano. Não vamos na mikvah nesse sagrado dia. Na reza do dia, após o Shmone Esrei, a reza das 18 bênçãos, realizamos a leitura da Torá. São retirados 2 livros da Torá. No primeiro é lido o serviço do grande sacerdote, Kohen Gadol. No segundo livro é lido como Maftir, um trecho da Parashat Pinchas, que fala sobre os sacrifícios. Antes de começarmos a reza do Musaf, realizamos a reza do Izkor, onde lembramos os parentes que faleceram. Esses que têm os pais vivos devem se retirar da sinagoga até o término dessa reza. Na reza do Musaf, falamos sobre detalhes do serviço do Kohen Gadol nesse dia. É costume de quando a Sheliach Tzibur repete a reza, a congregação se ajoelhar quando colocamos uma toalha ou pano no piso, para evitarmos de ajoelhar diretamente no piso, em 2 ocasiões. Quando se fala e os Koanim e o povo, essa é uma, e quando se fala Aleinu Leshaber,
é a outra, que é dito também nessas ocasiões ao pronunciarmos as palavras e nós nos ajoelhamos. Na reza da Minha, na reza da tarde, é feita novamente a leitura da Torá, no trecho que fala sobre as relações proibidas, Arayot. Pronunciamos também na Haftará o livro do profeta Yoná. Chegamos agora na reza que finaliza esse sagrado dia, a reza da Nehilá. Quando então a sentença de cada pessoa é finalizada e decretada, nesse momento rezamos com grande temor e pedimos a Hashem, abençoado seja, de nos julgar bem. Finalizamos a reza com o toque do shofar. Saída do Yom Kippurim. Após a saída das estrelas, rezamos a reza do Mariv. E como na saída do Shabat, pronunciamos Atahonantano, na bênção Atahonen. Realizamos também, após a reza, a bênção da lua, que dos Levaná. Realizamos a Avdalá com vinho e pronunciamos a bênção da luz, Boré Meurei Aesh, e uma vela que esteve acesa durante todo o dia do Yom Kippurim. Não abençoamos a bênção das ervas, de Samim. Na saída do dia, comemos com alegria e já começamos a construir a Sukkah, para mostrar a nossa confiança em Hashem, abençoado seja, e o nosso desejo de cumprir as mitzvot da Torá. Vamos começar a Sukkot. Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem. Está escrito na Torá: sentareis em tendas 7 dias. Todos os naturais de Israel sentarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os retirei da terra do Egito. Levítico 23. Passuco 42-43. Sobre o significado do verso Eu fiz habitar os filhos de Israel, existe uma discussão entre dois sábios. A opinião de Rabi Akiva é de que foram realmente feitas tendas para eles. E a opinião de Rabi Eliezer é de que Deus, Hashem, abençoado seja, os circundou com nuvens de honra para protegê-los do sol de dia e do frio da noite. A Alahá foi estabelecida segundo a opinião de Rabi Eliezer. Assim, devemos, ao sentar na Sukkah, intencionar que estamos sentando na Sukkah para lembrarmos da saída do Egito e de como Hashem, abençoado seja, colocou nuvens de honra em nossa volta para nos proteger. A festa de Sukkot é uma das 3 festas conhecidas como Shloshá Regalim, 3 peregrinações, Sukkot, Pesach e Shavuot. Quando o templo estava construído, o povo realizava a mitzvah de viajar nessa ocasião até Jerusalém, onde realizavam os sacrifícios no templo. Os 7 dias da festa de Sukkot começam no 15º dia de Tishrei e terminam no 21º dia de Tishrei. O 10º dia de Tishrei é Yom Tov, e fora de Israel, não é 10º, o 15º dia de Tishrei é Yom Tov. E fora de Israel, o 16º é o segundo Yom Tov, conforme mencionamos anteriormente. Os demais dias são denominados Hol HaMoed, conforme citamos anteriormente. Durante os 7 dias da festa de Sukkot, a pessoa deverá morar na Sukkah como se ela fosse agora a sua residência. Ela come e bebe na Sukkah, dorme na Sukkah, estuda na Sukkah. Até mesmo uma cochilada provisória é proibido quando feita fora da Sukkah. No entanto, é permitido comer de forma provisória fora da Sukkah,
como por exemplo uma fruta ou beber água. No entanto, é um grande mérito não comer nem beber nada fora do açúcar. Quando a pessoa começar uma refeição no açúcar, onde ela comerá pão ou mesonota, biscoitos, bolo, ela deverá, antes de comer, abençoar a bênção Leia Shev Betzukah, sentar no açúcar. Agradecer a Shem, nós vamos sentar no açúcar. Em caso de a pessoa ter permanecido todo o tempo no açúcar e ocorrer de ela querer realizar uma nova refeição, então não é necessário repetir de novo essa bênção. Em caso de a pessoa se sentir mal no açúcar, ou em caso de começar a chover, então a pessoa não precisa ficar no açúcar. As mulheres não são obrigadas a ficar no açúcar, no entanto, elas devem comer a primeira refeição na noite do Yom Tov. O mesmo em relação ao segundo Yom Tov fora de Israel, no açúcar. Vou falar agora um pouco sobre a construção do açúcar. É importante construir açúcar em um local que a pessoa possa se sentir bem, de forma que ela possa comer e dormir e ficar no açúcar o máximo do seu tempo. Açúcar deverá ficar em um local descoberto. Fundamental no açúcar é que a sua cobertura deve ser feita com algo que cresce na terra, como por exemplo galhos de árvores cortados. No entanto, não podemos colocar na cobertura coisas que recebem impureza, como por exemplo pedaços de madeira que pertenceram a algum objeto, uma escada, cartões de papel, objetos, frutas, legumes e outros. Pedaços de madeiras lisos que nunca pertenceram a nenhum objeto podem ser colocados na cobertura, pois eles não recebem impureza. Antes de fazer a cobertura, a pessoa deverá fazer as paredes da açúcar. A açúcar deverá ter pelo menos 3 paredes. Uma delas poderá ser de apenas aproximadamente 10 centímetros, é o tefar. Em caso de dúvidas, a pessoa deve se consultar com o rabino, pois os detalhes da construção são muitos. As paredes podem ser até mesmo de materiais que recebem impureza. Podem ser construídas de forma permanente, ou seja, não é necessário de ser como uma tenda provisória. Apenas a cobertura, o schar, a cobertura, deverá ser feita de forma provisória. Em caso de a pessoa fazer as paredes do açúcar com panos, é importante que ela providencie para que os panos não fiquem balançando para cá ou para lá com o vento, né? Atrapalha. Então tem que fazer um bom nó, cuidar dela para não ficar balançando. As dimensões mínimas do açúcar deverão ser a largura e comprimento de pelo menos 7 tefarrim, aproximadamente 70 centímetros, e a altura de 10 tefarrim, aproximadamente 1 metro. Apesar de as paredes poderem ser feitas de qualquer material, a pessoa deve ter o cuidado de, a princípio, apoiar a cobertura do açúcar apenas em materiais que não recebem impureza, como por exemplo pedaços de madeira. Em caso de a pessoa não ter feito isso, mesmo assim o açúcar ainda está kasher. A cobertura deverá ser de tal forma que haja sombra na maior parte do açúcar. É costume de decorar açúcar. Durante toda a festa de Sukkot, a pessoa não poderá fazer uso da cobertura, ou das paredes do açúcar, ou das decorações do açúcar. Essa proibição ocorre também na festa de Shemini Atzeret e Simchat Torah. Shemini Atzeret é depois do Sukkot, no 8º dia, entre aspas, tem a festividade de Shmone Atzrei, 18, Shemini Atzeret. E a Simchat Torah, a alegria com a Torá. É um Yom Tov que vem depois do Sukkot. Não é o Yom Tov do Sukkot, ele tem um nome próprio, Shmini Atzeret, 8º Atzeret.
Pessoa nesses dias não poderá retirar a decoração da sukkah ou parte da cobertura, pois assim ela estará retirando a santidade desses objetos. No entanto, a pessoa poderá colocar objetos na sukkah ou na cobertura. No Shabat e no Yom Tov, essas decorações e a cobertura são considerados muktzah. Ou seja, muktzah é algo que você não pode tocar, não pode utilizar, está colocado de lado. Ou seja, não se pode transportá-los de um lugar para outro. No entanto, no Rola Moed, se a cobertura caiu ou parte da parede caiu, pode-se construir tudo de novo. O mesmo em relação aos objetos da decoração. Vamos falar agora sobre os 4 minim, 4 espécies. A Torá escreve: E tomareis para vós no primeiro dia o fruto da árvore majestosa, um ramo novo da palmeira, ramos de árvore espessa e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Abençoado seja. Levítico 23:40. Daqui aprendemos que devemos juntar as 4 espécies citadas no verso e realizar a netilat lulav. Ou seja, seguramos com as mãos as 4 espécies e as sacudimos nas 4 direções, em cima e embaixo, total 6, visando trazer ao mundo bênçãos e abundância. A escolha de cada espécie é feita de acordo com a Halahá. A Torá oral explica que o fruto da árvore majestosa é o que denominamos etrog. O ramo novo da palmeira é denominado lulav. Os ramos da árvore espessa é o hadas. E os salgueiros de ribeiras são as aravot. Essas 4 espécies representam os 4 tipos de pessoas do povo de Israel. Esse que estuda a Torá e realiza bons atos é o etrog. Esse que apenas estuda a Torá é o hadas. Esse que apenas realiza bons atos é o lulav. E esse que não estuda a Torá e não realiza bons atos também está incluído. Nessa festividade, eles devem ser colocados juntos, visando unificar o povo. Segundo a Halahá, no primeiro dia da festividade de Sukkot, é necessário que cada pessoa realize a netilat lulav, o balanço do lulav, com as suas próprias espécies. Ou seja, a pessoa não poderá pedir emprestado os 4 minim de um amigo. No entanto, o que se faz para resolver o problema de quem não possui os 4 minim é de que esse que possui presenteia o seu amigo com os seus 4 minim. Depois que ele realiza a mitzvah, e assim por diante, até que todos tenham realizado a mitzvah de sacudi-los. Depois disso, o último devolve, ou seja, presenteia de volta os 4 minim ao dono original. Então, o que ele explica aqui é que a pessoa que tem os 4 minim, agora ele quer que o seu amigo também faça netilá, esse balanço do lulav. Mas no primeiro dia do Sukkot, segundo a Torá, os 4 minim tem que ser teu. Tem que ser teu. Então você não pode dar para outra pessoa, que não adianta. Os 4 minim tem que ser teu. Então o que a pessoa faz? Ela faz assim, ela dá de presente para o teu colega, com a condição de que ele devolva outra vez para você quando terminar. Então ele presenteia o colega, ó, faz a mitzvah. Depois que o colega fez a mitzvah, o colega devolve para ele os 4 minim. E assim por diante, ele pode emprestar para várias e várias pessoas, quando no final o último devolve para ele. Os 4 minim devem ser de forma geral bonitos. Cada um deles tem restrições que o tornam impróprios para a mitzvah, de forma que a pessoa deverá se consultar com uma pessoa que entende do assunto. A mitzvah da netilat lulav, do balanço do lulav com os outros meninos,
Em todos os dias da festividade de Sukkot, exceto no Shabat, quando existe uma proibição rabínica, é mitzvah de realizarmos a Netilat Lulav, o balanço do Lulav. Os 4 minim, quando juntos, recebem o nome de Lulav, que é o nome de uma das espécies dos 4 minim. Na véspera de Sukkot, amarramos juntos 3 dos 4 minim, o Lulav, a Zaravot e a Jadassim. Colocamos o Lulav com a sua coluna diante dos nossos olhos. Do seu lado direito, colocamos as 3 Hadassim, e do seu lado esquerdo, colocamos as 2 Zaravot. Então, os amarramos juntos. Então, esse é o Lulav. É necessário que o Lulav fique acima das Zaravot e das Hadassim, pelo menos 1 tefa, 10 centímetros aproximadamente. É interessante também que as Hadassim fiquem um pouco acima das Zaravot. Pegamos o Lulav com a mão direita, depois pegamos o etrog com a mão esquerda, tomando cuidado de que ele esteja de cabeça para baixo. Realizamos então a bênção antes de realizar a mitzvah. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav etzivanu al netilat lulav. Depois da bênção, viramos o etrog, colocamos os 4 minim juntos e realizamos a netilat, o balanço. A netilat lulav, segundo o nosso costume, é feita quando balançamos o lulav, ou seja, as 4 espécies juntas, primeiro na direção sul, depois para o norte, depois para o oeste, depois para cima, depois para baixo e finalizando para o oeste. Em cada direção, realizamos 3 sacudidas pequenas na ida e na volta. Quando sacudimos para baixo, não há necessidade de virar o lulav para baixo. Realizamos ao todo 18 sacudidas. No primeiro dia de Sukkot, após a bênção da Netilat Lulav, realizamos também a bênção do She'erianu antes de começarmos a Netilat. Essa mitzvah é feita apenas durante o dia. É interessante fazê-la na sua própria sukkah, antes de ir à sinagoga, ou fazê-la na sukkah da sinagoga, antes de começar a reza. Realizamos também durante o Alel, a Netilat Lulav, em 3 ocasiões, sem a bênção, de forma que ao todo realizamos 4 vezes por dia a Netilat Lulav, que são ao todo 72 sacudidas. 72 sacudidas. Vamos falar um pouco sobre a festividade de Sukkot. Conforme citamos anteriormente, o primeiro dia de Sukkot no exterior, ou seja, fora de Israel, o segundo dia também, é Yom Tov, festividade. Portanto, deveremos respeitar e cumprir as leis referentes ao Yom Tov. Os outros dias são Chol Hamoed. Chol Hamoed são dias que não são nem Yom Tov e não são nem dias comuns, está no meio. Então, os rabinos decretam o que pode fazer e o que não pode fazer. Para cada um desses dias, realizamos a reza conforme encontrado no Sidur, com a devida leitura da Torá. Em cada um desses dias, recitamos o Alelo e realizamos também a reza do Musaf. Adicionamos também na bênção do pão o Yalé Ve'avó. Em cada um desses dias, após o Alelo, realizamos pedidos especiais de salvação que são denominados Oshanot, conforme encontrados no Sidur. Retiramos um livro da Torá e o colocamos na Bimá e circundamos a Biná uma vez com as 4 meninas ao recitarmos os Oshanot. No Shabat, apenas recitamos o Oshanot. Oshana Rabbah, a grande Oshana. O último dia de Sukkot, 21 de Tishrei, é denominado Oshana Rabbah, a grande Oshana, a grande salvação. Ele é considerado como a final dos temíveis dias, quando fomos julgados
É o final do julgamento de cada um de nós, bem como da abundância que vai ser fornecida ao mundo todo. Quando o templo estava construído, o altar era circundado com aravotas gigantescas nesse dia. Hoje em dia, em alguns locais, é costume de se estudar toda a noite Torá. É costume também de se ler todo o livro Devarim nessa noite. Na reza matinal, aumentamos o número de Psuquê de Zimbra, conforme fizemos no Yom Tov, só que não falamos Nishmat Kol Hai. Realizamos 7 voltas na Bimá com o Lulav. Depois guardamos o Lulav e seguramos 5 aravot para realizarmos o costume de bater 5 vezes no chão com elas após o pronunciarmos o Kol Mevaser, conforme se encontra no Sidur. Nos preparamos agora para o novo Yom Tov, o Shemini Atzeret. Esse dia já não podemos dormir na Sukkah. Nos despedimos da Sukkah com muita emoção e alegria. Quando o templo estava construído, em cada dia da festividade de Sukkot, havia o serviço de colocar água no altar. Esse ato era acompanhado de grande alegria. Desde a hora em que pagavam a água na fonte do Shiloah, até a hora em que a colocavam no altar. Hoje é costume de realizarmos em uma das noites de Sukkot uma festa, como lembrança disso. Na Hassidut Breslev é costume de realizarmos essa festa no 4º dia de Sukkot, quando comemoramos o falecimento do Rebbe Nachman, Senhor Sadik Levrachá. Falando então agora finalmente sobre Shmini Atzeret e a Simchat Torah, a alegria da Torá. Depois dos 7 dias de Sukkot, comemoramos a festividade Shemini Atzeret. Apesar desse dia vir imediatamente após a festividade de Sukkot, ele é um Yom Tov, é uma festividade por si mesmo. E todas as alachot referentes ao Yom Tov deverão ser respeitadas nesse dia. Nesse dia em Israel não sentamos mais na Sukkah. No Kiddush falamos a benção Shechiah. Na reza realizamos a reza da chuva e começamos a lembrar da segunda bênção, na segunda bênção do Shmone Esrei, a exaltação relativa à chuva. Mashiva Ruach Umorida Geshem. Nesse dia em Israel festejamos também a Simchat Torah, quando então terminamos a leitura da Torá que começamos no ano passado. Começamos a ler no início da Torá parte da Parashat Breshit, que é a primeira Parashá. São retirados 3 livros da Torá. No primeiro livro é lida a última Parashá. Ezot Abraha. É costume lembrar de chamar todos que se encontram na sinagoga para a leitura. A última pessoa a ser chamada é denominada Hatam Torah. No segundo dia, lemos o começo da primeira Parashá, no segundo livro. Breshit, esse que é chamado para essa leitura, é denominado Hatan Breshit. No terceiro livro, lemos o trecho referente à festividade do Shmini Atzeret. Após a leitura da Torá, falamos a reza do Iskon para a elevação das almas dos nossos antepassados. Na noite e também de dia, dançamos e cantamos com a Torá. Todos os livros da Torá são retirados e circundamos a Bimá 7 vezes cantando e dançando com muita alegria. No exterior, ou seja, fora de Israel, o dia 22 de Tishrei, ou seja, o Yom Tov Shmini Atzeret, é um dia que estamos em dúvida, pois talvez esse dia seja o 7º dia de Sukkot. E só no dia seguinte, ou seja, 23 de Tishrei, será Yom Tov. Portanto, o que fazemos é que continuamos a comer na Sukkah, porém não dormimos na Sukkah. Ao sentarmos na Sukkah, não pronunciamos nenhuma bênção. No Kiddush, pronunciamos a bênção do Shechiah. No dia seguinte, que é o Yom Tov Sheni, segundo dia da festividade, comemoramos então a Simchat Torah. Acho que com isso, graças a Hashem, terminamos também sobre as festividades.
Agradeço a todos que ouviram e que cada um tenha um Shavua Tov e que Deus abençoado seja, cuide de nós, de todo o povo de Israel e que possamos ter apenas alegrias. Muito obrigado. Tudo de bom.